Celebramos o primeiro domingo da Quaresma. Este tempo é especial para viver intensamente a nossa espiritualidade. Convertei-vos e crede no Evangelho. Após uma sequência de 6 domingos, a liturgia dá uma pausa no tempo comum e nos convida a viver um dos períodos mais fortes, o tempo da Quaresma, iniciado na quarta-feira de cinzas. Hoje celebramos o primeiro domingo desse tempo especial de preparação para a Páscoa do Senhor. O texto do Evangelho proposto de Marcos, capítulo 1, versículo de 12 a 15, embora curto, é bastante rico e complexo, cujo conteúdo consiste na narrativa da ida de Jesus ao deserto, onde foi tentado por Satanás, e do início do anúncio do Evangelho, lá na Galileia. Veja, na primeira leitura de hoje, de Gênesis, por meio do dilúvio, que durou 40 dias e 40 noites, Deus purificou a humanidade corrompida. O dilúvio foi o grande batismo de todo o universo, que renasceu das águas para estabelecer uma nova aliança. Como no princípio, Deus quer entrar em relação com o ser humano e lhe oferece sua aliança. Essa aliança deve ser universal e eterna. Sabemos que Deus garante a vida para todos e não romperá esse pacto. Mas nós, seres humanos, estamos observando este pacto, esta aliança com Deus? Doravante, qualquer destruição que aparecer na história humana será devida ao rompimento da aliança pelos seres humanos e não por Deus. Na segunda leitura, a primeira carta de Pedro, o apóstolo Pedro vê na história do dilúvio uma indicação do batismo salvador. Ele acentua que o batismo torna o ser humano apto a viver segundo uma boa consciência e estabelece compromissos concretos a serem vividos diante de Deus, em meio à sociedade. No Evangelho de Marcos, recordamos as tentações de Jesus e as nossas tentações de cada dia. Jesus não caiu na armadilha do diabo, aquele que procura dividir as pessoas e atrapalhar o projeto de Deus, porque estava cheio do Espírito Santo e era guiado por ele. Jesus responde não às propostas malignas com a segurança que vem das Sagradas Escrituras. Caros irmãos e irmãs, a liturgia do tempo quaresmal tem como propósito despertar em nós o desejo de mudança, de conversão. É Jesus que proclama e convida a todos nós: convertei-vos e crede no Evangelho. Nas palavras de Jesus, que iremos meditar neste tempo de interiorização, haverá sempre um apelo de conversão, e todos nós sabemos que não é fácil percorrer este caminho, pois mudança é sempre um grande desafio, requer coragem, determinação, renúncias e, acima de tudo, o constante exercício do perdão. Veja, no Evangelho de Marcos, nos apresenta a narrativa da tentação no deserto. Diz-nos que Jesus, ao longo do caminho que percorreu por meio das pessoas, foi confrontado com opções. Ele teve de escolher entre viver a fidelidade aos projetos do Pai e fazer da sua vida um dom de amor, ou frustrar os planos de Deus, enveredar por um caminho de egoísmo, de poder, de autossuficiência. Jesus escolheu viver de forma total, absoluta, até ao dom da vida, na obediência às propostas do Pai. Os discípulos de Jesus são confrontados a todo momento com as mesmas opções. Seguir Jesus é perceber os projetos de Deus e cumpri-los fielmente, fazendo da própria vida uma entrega de amor e um serviço aos irmãos. Estou disposto a percorrer este caminho? Pense, não seja apressado na sua resposta. Veja a sua disposição atual e veja como você deve melhorar no seguimento a Jesus Cristo. A pregação de Jesus consistia no anúncio do reino de Deus como algo urgente. O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. A compreensão do cumprimento do tempo é essencial na pregação de Jesus. O evangelista se refere ao tempo com o termo grego kairos,
que não significa o tempo cronológico, mas o tempo oportuno, favorável, o tempo da graça, uma oportunidade única que não pode ser desperdiçada. De fato, em um mundo insuportável, marcado pelas injustiças e opressão, com lideranças religiosas e políticas totalmente corrompidas, a oportunidade de criação de um mundo novo não poderia passar desperdiçada. A condenação injusta do Batista é uma prova disso. O reino de Deus é conteúdo da pregação de Jesus. Consiste exatamente na alternativa de mundo e sociedade ao sistema vigente na época. É claro que essa proposta continua válida ainda hoje e até com mais urgência. O reino de Deus não é uma simples resposta de esperança, é um bem-estar futuro, mas a proposta de Deus é para o hoje da história. Essa proposta consiste em uma sociedade com novas relações, baseada na justiça, no amor, no diálogo fraterno, no perdão e no serviço. Um mundo que seja marcado verdadeiramente pela fraternidade. Podemos resumir o reino de Deus como a realização plena da sua vontade neste mundo. Esse reino está próximo de Jesus, porque ele é o reino em pessoa. Na perspectiva de comprometer com o reino de Deus, podemos perguntar: o que fazer para que o reino de Deus seja uma realidade? O que é necessário fazer? Na perspectiva de Jesus, o reino de Deus exige, antes de mais, a conversão. Converter-se é, antes de mais, renunciar os caminhos de egoísmo e de autossuficiência e concentrar a própria vida em Deus, de forma que Deus e seus projetos sejam sempre a nossa prioridade máxima. Implica naturalmente modificar a nossa mentalidade, os nossos valores, as nossas atitudes, a nossa forma de encarar Deus, o mundo e os outros. Exige que sejamos capazes de renunciar ao egoísmo, ao orgulho, à autossuficiência, ao comodismo e que voltemos a escutar Deus e as suas propostas. O que é que temos de converter, quer em termos pessoais, quer em termos institucionais, para que se manifeste realmente esse reino de Deus tão esperado? Pense, quais mudanças devem acontecer na sua vida hoje, para você ser mais de Deus? Reflita, Quaresma é um tempo de retiro, então aproveite para refletir e pensar na sua vida cristã, na sua vida de fé. Portanto, caros irmãos e irmãs, estamos no início da Quaresma, um tempo forte na vida da igreja e daqueles que se dispõem a caminhar com o Cristo, nosso Salvador. É preciso levar a sério o convite de Jesus: convertei-vos e crede no Evangelho. A conversão exige-nos, sem dúvida, introduzir mudanças concretas na forma de agir e pensar. Converter-se é mudar o coração, adotar uma nova postura na vida, tomar uma direção mais saudável, colaborar no projeto de Deus. Na perspectiva de viver um processo contínuo de conversão, é preciso que todos nós rezemos humildemente com o salmista: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, lava-me completamente da minha culpa, limpa o meu pecado e cria em mim um coração limpo. Renova-me por dentro, devolve-me a alegria da tua salvação. Convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Escreva nas redes sociais do Instituto Menino São Judas Tadeu. Comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus os abençoe sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.